Imagine por um instante que dentro do planeta existe um mundo quase tão grande quanto Marte, feito de metal derretido, abrigando processos que mantêm nossa vida lá fora. O campo magnético que nos protege dos ventos solares, o calor que movimenta placas tectônicas e até pistas sobre como a Terra se formou. Esse mundo é o núcleo da Terra, invisível, inacessível diretamente e ainda repleto de segredos. Hoje vamos viajar até o centro do planeta sem sair do lugar, explorando o que a ciência já sabe, as descobertas mais recentes e as perguntas que ainda desafiam geólogos e físicos do mundo inteiro. Ao falar do núcleo da Terra, falamos de duas regiões principais: o núcleo externo, uma camada líquida de ferro e níquel que se estende milhares de quilômetros, e o núcleo interno, uma esfera sólida de metal no centro. Essas camadas não existem há sempre do mesmo jeito. Elas cresceram e evoluíram ao longo de bilhões de anos, desde a formação do planeta. Dados sísmicos, experimentos em altas pressões e simulações de computador são nossas janelas para esse interior inacessível, e elas nos dizem muito, mas não tudo. O primeiro grande mistério é composição e densidade. O núcleo não é feito de ferro puro. Medidas sísmicas e análises experimentais mostram que o núcleo contém, além de ferro e níquel, uma fração de elementos mais leves como silício, oxigênio, enxofre, carbono e possivelmente hidrogênio. Esses elementos leves explicam por que a densidade do material no núcleo é menor do que a do ferro puro nas condições extremas de pressão e temperatura do interior. Entender exatamente quais elementos e em que proporção eles existem é crucial para decifrar a história da formação da Terra e a evolução térmica do planeta. Outro pilar do que sabemos é a diferenciação entre o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo é líquido e realiza convecção, movimentos de massa que, por serem condutores elétricos, geram o campo magnético da Terra por meio do processo conhecido como geodínamo. A geodinâmica do núcleo é o motor que mantém o campo magnético que nos protege da radiação cósmica e dos ventos solares. Esse processo depende de calor interno, do recomportamento de elementos leves durante a solidificação do núcleo interno e de forças de Coriolis que organizam o fluxo líquido em padrões helicoidais. Sem esse motor, o planeta teria um campo magnético muito mais fraco, ou talvez nenhum campo apreciável. Falando de calor e temperaturas, as estimativas modernas apontam para temperaturas que podem chegar a milhares de graus Celsius na fronteira entre núcleo e manto, e ainda mais no interior do núcleo interno. Medir com precisão essas temperaturas é complicado. Pesquisadores aproximam valores combinando experimentos em altas pressões, cálculos termodinâmicos e dados sísmicos. A temperatura e a composição do núcleo controlam o ponto de fusão do ferro ali presente e influenciam quanto tempo o geodínamo pode continuar funcionando. A taxa de resfriamento do núcleo e o modo como elementos leves segregam-se durante a cristalização do núcleo interno são fatores centrais na evolução térmica do planeta. Nos últimos anos surgiram descobertas intrigantes que mostram que o núcleo é muito mais heterogêneo do que se imaginava. Uma pesquisa recente usando dados de grandes terremotos revelou uma estrutura em forma de anel, um torus no topo do núcleo externo, que pode representar uma região com composição ou propriedades físicas distintas. Essa descoberta sugere variações laterais significativas dentro do núcleo e abre novas perguntas sobre o transporte de materiais e calor no limite núcleo-manto. A presença de zonas com composição diferenciada ajuda a explicar algumas irregularidades observadas nas ondas sísmicas. Outro tema que chama a atenção e que virou manchete é o comportamento do núcleo interno. Evidências sísmicas indicam que a porção sólida central pode estar rotacionando a uma taxa ligeiramente diferente da rotação do manto e da crosta. Chamamos isso de superrotação do núcleo interno. Estimativas e medições sugerem uma taxa pequena, fracionária de grau por ano, mas suficiente para afetar dinâmicas de fluxo e o acoplamento magnético entre as camadas. Além disso, há sinais de que a rotação do núcleo interno não é constante.
Pode oscilar, acelerar e desacelerar periodicamente. E existem pistas de uma estrutura interna ainda mais complexa, por vezes chamada de núcleo interno-interno, com propriedades distintas. Essas descobertas são baseadas em análises de mudanças sutis em formas de ondas sísmicas ao longo do tempo. Como se estuda algo que não dá para tocar nem visitar? A resposta é com ondas sísmicas e experimentos de laboratório que simulam pressões e temperaturas extremas. Quando um terremoto gera ondas sísmicas, essas ondas viajam pelo planeta e são refratadas e refletidas nas superfícies internas. Ao registrar e mapear o tempo que levam e como mudam, cientistas reconstruem um retrato do interior. Ao mesmo tempo, em laboratórios de alta pressão, pistões e lasers comprimem materiais e observam seu comportamento, permitindo inferir como ferro, silício, oxigênio e outros elementos se comportam no núcleo. Modelos computacionais, então, combinam essas linhas de evidência em cenários plausíveis para a história do núcleo. Outra peça importante do quebra-cabeça é a relação entre o núcleo e o manto. O limite entre núcleo e manto é uma região crítica, onde o transporte de calor e elementos leves influencia a convecção no núcleo e os padrões de circulação no manto. Bolhas de material mais quente podem surgir e reagir com o manto, enquanto componentes mais leves liberados no processo de solidificação do núcleo interno afetam a densidade do líquido do núcleo externo e alimentam a convecção. O que acontece nessa interface tem implicações diretas para vulcanismo profundo, plumas mantélicas e até para a dinâmica da tectônica de placas em escala geológica. Falemos agora sobre o que as novas tecnologias e a inteligência artificial estão trazendo para o estudo do núcleo. Ferramentas de análise de Big Data aplicadas a registros sísmicos em rede mundial permitem detectar sinais antes despercebidos e mapear variações temporais com resolução inédita. Algoritmos que combinam centenas de milhares de sismogramas ajudam a identificar padrões, como mudanças lentas na velocidade das ondas que podem indicar alterações na temperatura ou na composição ao longo de décadas. Isso significa que o núcleo da Terra deixa assinaturas que podemos rastrear, mesmo que indiretamente, e que essas assinaturas podem contar histórias sobre eventos passados, como impactos planetários, rearranjos tectônicos e variações no fluxo de calor interno. Mesmo com todo esse progresso, há questões centrais que permanecem abertas. Qual é a proporção exata dos elementos leves no núcleo e como isso variou ao longo de bilhões de anos? Qual é a taxa de resfriamento do núcleo e por quanto tempo o geodínamo conseguirá se manter vigoroso? Existe heterogeneidade em escala fina que ainda não detectamos? E qual o papel de eventos catastróficos antigos, como grandes impactos planetários ou diferenciação química precoce, na configuração atual do núcleo? Responder essas perguntas exige mais dados sísmicos, melhores experimentos e modelos mais sofisticados. O que tudo isso significa para a vida no nosso planeta? Em termos práticos, o núcleo é o guardião do campo magnético, que filtra radiação e protege a atmosfera. Se o núcleo esfriasse demais e o geodínamo enfraquecesse, a Terra poderia ficar mais vulnerável ao vento solar, com consequências para a retenção atmosférica em escalas de centenas de milhões de anos. Em escalas humanas, as flutuações do campo magnético já influenciam a navegação de animais migratórios, bem como interferências em sistemas eletrônicos sensíveis. Entender o núcleo é, assim, entender um componente vital do ambiente terrestre. Ao encerrar, vale lembrar que o núcleo da Terra é um laboratório natural de física de altas pressões e temperaturas. Um lugar onde conhecemos a teoria, mas ainda faltam muitas observações diretas. A combinação de sismologia, geofísica experimental e modelagem numérica continua a revelar um interior mais complexo e dinâmico do que os livros antigos sugeriam. Novas descobertas, como as estruturas em forma de anel no topo do núcleo externo e as variações na rotação do núcleo interno, mostram que ainda há segredos a serem revelados. O núcleo pode ser um mundo secreto, mas a ciência está lentamente levantando o véu.